Olá, o sétimo ano. Bom, então hoje nós vamos começar pela página 42. Então nós vamos estudar o Simple Present Tense, que é o presente simples, tá? Correspondente ao presente simples. Usamos o Simple Present para falar sobre hábitos, atividades regulares ou verdades universais. Bom, então o Simple Present ele tem algumas regras, então o que nós veremos agora. Em inglês, os verbos não são flexionados, a não ser na terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do singular é quem? Que nós aprendemos? He, she, it. Então, nós já aprendemos que a terceira pessoa do singular em inglês é he, she, it. Então, em inglês, o verbo não é flexionado, ou seja, conjugado a cada pessoa. Então, no Simple Present, o verbo só vai ser conjugado para quem? He, she, it, tanto que está aqui destacado. Então, aqui nós temos o verbo to work, que é o verbo trabalhar. Então, vai ficar I work, eu trabalho, you work, você trabalha, tá vendo? O verbo ficou igual. Quando for para he, she, it, que é ele, ela, it é aquele pronome neutro para coisa, objeto e animal no singular. Então, quando for aqui terceira pessoa do singular he, she, it, a regra geral é acrescentar o que no verbo? O S. Então, olha só, atenção, esse S não é marca de plural, é uma marca de singular. Então, o S em inglês, ele está aqui marcando a terceira pessoa do singular, tá, pessoal? Não é plural. Aqui é o contrário. O S está marcando o singular, tá? Então, quando o pronome for he, she, it, o sujeito for he, she, it, a regra geral é acrescentar S ao verbo, tá? Isso na forma afirmativa. Então, nós estamos estudando a forma afirmativa. Os demais, né, as demais pessoas, we work, you work, they work. Nós trabalhamos, vocês trabalham, eles ou elas trabalham. Tá vendo? Vai ficar tudo igual. Só vai alterar para quê? Terceira pessoa do singular, que é he, she, it, acrescentando o S, como regra geral. E essa regra de acrescentar S para he, she, it é só usada na forma afirmativa. Então, continuação. O Simple Present possui os verbos auxiliares do e does. Tá? Então, esses verbos auxiliares, aqui, eles não têm significado. Eles são apenas para formar interrogativa e negativa. Então, usado nas formas negativa e interrogativa. Do é usado com I, you, we, you e they. Então, do é específico para esse sujeito aqui, ó. I, you, we, they. E o does é específico para he, she, it, que é a terceira pessoa do singular. Então, quando o sujeito for I, you, we, you e they, eu só posso usar o do. E quando for he, she, it, eu só posso usar does. Então, são auxiliares específicos na terceira pessoa do singular. Então, veremos aqui, ó, a forma afirmativa. Na forma afirmativa, não usamos os verbos auxiliares. Então, na forma afirmativa, nós não usamos do e does, tá vendo? Na forma afirmativa, nós não usamos do e does. Botamos o S no verbo na terceira pessoa do singular. E nas demais fica igual. Mas flexionamos os verbos quando o sujeito da oração for terceira pessoa do singular. Igual ali naquela tabela. Então, vai ficar sujeito, ó, I, you, he. Verbo principal, né? O verbo principal aqui é o work. E a alteração na terceira pessoa do singular com S. E mais um complemento. E para formar o que? A forma afirmativa. Então, veremos o exemplo. Paul works in an office. Verbo está o quê? Flexionado. Ele levou o S. Por que ele levou o S? Porque Paul é o mesmo que o pronome he, ele. Então, Paul é terceira pessoa do singular, então tem que flexionar o verbo. Então, quando o sujeito for um nome, vocês têm que fazer a relação com o quê? Com o pronome, igual vocês faziam na época do verbo to be. Para saber a que sujeito vai fazer a relação com o pronome, para saber se é terceira pessoa do singular ou não. Então, pessoal, quando tiver o nome, vocês têm que ficar atentos, né? Para saber se é terceira pessoa do singular ou não. Sendo terceira pessoa do singular, vai acrescentar o que no verbo? O S, mas somente na forma afirmativa. Agora, o sujeito aqui é I, eu. Então, vai ficar I work in an office. Verbo não flexionado, eu trabalho em um escritório. Por que aqui não levou S no verbo? Lembra da regra?
O S é só para quem? Terceira pessoa do singular, he, she, it. Para os demais, fica só o quê? O verbo no infinitivo sem o to e sem o S. Então, S é só para he, she, it. Negativa, ó, sujeito mais verbo auxiliar, igual nós vimos ali, mais not, mais verbo principal e complemento. Formar a negativa. Então, aqui, ó, Paul, o mesmo sujeito daquela frase na afirmativa. Só que aqui passou para negativa. Então, ficou Paul. Depois do sujeito, não importa qual seja o sujeito, vai usar auxiliar. Tá? Então, aqui, Paul é terceira pessoa do singular. Então, auxiliar tem que ser does. Para terceira pessoa do singular, para negativa, o auxiliar é does. Só pode ser does. Terceira pessoa do singular, na negativa, auxiliar é does. Então, o does vem depois do sujeito. E depois do sujeito vem o quê? O not, porque é negativa, então tem que colocar o not. Então, vai ficar sujeito, Paul, o verbo, o auxiliar para a terceira pessoa do singular, does, e depois mais not. E depois o verbo. Agora, prestem atenção. Na negativa, o verbo perde o S, ó. Ele não é flexionado. Tá vendo? Não vai flexionar. Por quê? Porque o does já marca a terceira pessoa do singular. Então, eu não posso ter duas marcas de presente na mesma frase. Então, quando eu usar does na forma negativa, eu tenho que tirar o S do verbo, porque esse é auxiliar específico de terceira pessoa do singular. Então, fica Paul does not work in an office. Paul não trabalha em um escritório. Então, vamos lá. Terceira pessoa do singular, negativa. Eu vou usar o sujeito, does, mais not e o verbo sem o S. Não pode ser conjugado. Agora, quando não for terceira pessoa do singular, vem o sujeito, I, que é eu, não é terceira pessoa do singular. O auxiliar muda, é o do. Do mais not vai ficar do not. E o verbo, tá? Então, aqui, ó, o exemplo está na afirmativa. I work in an office. Passou para a negativa, fez o quê? Acrescentou do not depois do sujeito I. E o verbo continua da mesma forma, ele não levava S e continua sem S. Já aqui na terceira pessoa do singular, ele tinha S, perdeu o S por quê? Por causa do auxiliar does, mais not. Então, quando não for terceira pessoa do singular, nós vamos usar o sujeito, o do, para negar, e o not, tá? Não pode esquecer do not. E o verbo, igual vocês usaram antes, sem o S, tá? Não se bota S na negativa. Observação. I. Podemos fazer as seguintes contrações na forma negativa. Do not, como está aqui na negativa, na forma abreviada, vai ficar don't. Então, vocês podem escolher para negar. I do not ou I don't. Bom, terceira pessoa do singular, does not, vai ficar como? Doesn't, na forma abreviada. Tá? Então, vocês podem usar does not ou doesn't. Então, aqui o mesmo exemplo na forma abreviada. Paul does not work in an office. Paul não trabalha no escritório. I don't work in an office. Eu não trabalho no escritório. Tá? Então, aqui são as formas abreviadas. Na hora de fazer o dever, escolhe uma ou outra. Observação. Na terceira pessoa do singular, que é he, she, it, o verbo principal perde a flexão, ou seja, não é conjugado, por conta do uso do verbo auxiliar does. Então, na negativa, a gente sabe que não pode botar o que no verbo? O S, por causa do does. Bom, agora vamos para a interrogativa. Então, nós temos o quê? Verbo auxiliar, sujeito, verbo principal, complemento, forma a interrogativa. Então, na interrogativa, o auxiliar ele tem que ficar antes do sujeito. Tá vendo aqui, ó? O does, ele passou para frente do sujeito. O sujeito não é Paul, então vai ficar does Paul. E o verbo não pode ser flexionado na interrogativa, ele fica sem o S. Então, toda vez que for terceira pessoa do singular, vai colocar o does antes do sujeito, depois vai colocar o verbo sem o S, sem flexionar. Vai escrever o complemento, vai repetir e acrescentar o ponto de interrogação. Então, na interrogativa, para he, she, it, terceira pessoa do singular, tem que fazer a pergunta somente com does. O does vem na frente do sujeito, depois do sujeito vem o verbo sem colocar o S. Bom, quando não for terceira pessoa do singular, a gente vai usar o auxiliar do. Então, vai ficar do, sujeito e o verbo, né, sem o S. Nunca leva S na interrogativa. E ponto de interrogação no final. Então, does é só para quem? He, she, it. Quando não for he, she, it, o auxiliar de pergunta é do.
Bom, então vamos ver algumas regras para acrescentar na terceira pessoa do singular, para acrescentar aos verbos. Verbos terminados em CH, SH, SS, O e X ou Z, acrescenta-se ES para RICHIT. Então, quando os verbos, vocês têm que observar, tiverem essas terminações aqui, olha, vocês não podem botar apenas o S, tem que colocar o quê no final? ES. Quando for o quê? RICHIT, terceira pessoa do singular. Então, essas regrinhas só valem para a terceira pessoa do singular, que é RICHIT, na forma afirmativa. Então, por exemplo, to go, terceira pessoa do singular. He goes. Ir, ele vai. Então, to go quer dizer ir. Passou para a terceira pessoa do singular. He é ele, a terceira pessoa do singular. O verbo não termina em O, então vai acrescentar ES. Bom, na hora de conjugar o verbo, quando a gente usa com o sujeito, a gente não pode usar o to. Tá vendo? Sempre sem esse to, é o TO. Esse to é para indicar que é infinitivo. Então, aqui o verbo teach. To teach é ensinar. Vamos conjugar, ó. She, ela. Esse verbo não terminou em CH, então vai acrescentar ES. She teaches. Então, vamos lá novamente. Todos os verbos terminados em CH, SH, SS, O, X ou Z, acrescenta-se ES, não é apenas o S. Mas somente para quem? He, she, it, terceira pessoa do singular. E se não for he, she, it, eu posso botar o ES? Não, por exemplo, I go. Eu vou. They go. Eles ou elas vão. E não esquecer de tirar o to. Não pode botar esse to no verbo, na hora que ele for conjugado com o sujeito. Verbos terminados em Y precedido por consoante, elimina-se o Y e acrescenta-se ES. Então, olha só, se o verbo terminar em Y e antes do Y tiver uma consoante, vocês vão tirar o Y e acrescentar IES, mas somente para quem? He, she, it, terceira pessoa do singular. Então, aqui, to study, estudar. Na terceira pessoa do singular, he ficou studies. Então, esse verbo aqui terminou em Y e antes dele veio uma consoante. Então, vai tirar o Y e acrescentar IES. He studies, ele estuda. To try, tentar. Então, she é a terceira pessoa do singular, ela. O verbo terminou em Y e antes dele veio uma consoante. Então, nesse caso, vai tirar o Y para acrescentar IES. She tries, ela tenta, ela experimenta. Então, essa regrinha só é válida para verbos terminados em Y que tem uma consoante antes, que tira o Y e acrescenta IES. E na terceira pessoa do singular, que é he, she, it. E somente essas regras são válidas na forma afirmativa. Mas, se o verbo terminar em Y precedido por vogal, apenas acrescentamos o S, igual a regra geral. Então, aqui, ó, to enjoy, curtir. He enjoys. Por que só acrescentou S? Porque o verbo terminou em Y e antes dele veio vogal, não veio consoante. Então, se o verbo terminar em Y antes dele tiver vogal, é só acrescentar o S. Não perde o Y. To play, jogar, tocar e brincar. Terceira pessoa do singular, she. She plays. Só vai acrescentar o S. E se não for terceira pessoa do singular, por exemplo, we, nós, we enjoy, nós curtimos. You play, você joga. Tá vendo? Quando não for terceira pessoa do singular, não vai acrescentar nada no verbo, tá? Só não pode esquecer de tirar o to, como eu disse. Nós só usamos o to para indicar que o verbo está no infinitivo. Quando ele está conjugado, não se usa o to. Então, aqui, ó, tá vendo? A gente não fez o quê? Conjugou com esse sujeito. Só para a terceira pessoa do singular que leva IES ou S. Bom, regra geral. Por eliminação das regras 1 e 2, acrescentamos somente S nos demais verbos. Então, vamos lá. Nós temos aquelas regras especiais. Quando não estiver dentro daquelas regras especiais, dos verbos terminados em SH, verbos terminados em Y precedido de consoante, a regra geral é só acrescentar S. Então, to work, trabalhar. It works.
né? Trabalhar, funcionar, isso funciona, porque não é uma pessoa, então é it. To live, morar e viver. She lives, só acrescentou S. To speak, falar. She speaks, ela fala. To wait, esperar. He waits, ele espera. Então, todas essas regrinhas são válidas somente para a forma afirmativa e para quem? He, she e it. Negativo, afirmativa. Liz studies French. Liz estuda francês. Então, aqui, ó, Liz é o mesmo que o pronome she, ó. Corresponde ao pronome she, ela. Então, conjugou o verbo aqui, ó, na terceira pessoa do singular na afirmativa. Agora, a negativa, repetiu o sujeito, que está na terceira pessoa do singular, acrescentou o does, mas not, que na forma abreviada ficou doesn't. Lembrando, na negativa, a terceira pessoa do singular auxiliar é does, mas not, doesn't. E o verbo voltou o quê? Para a forma dele, ó. Básica, não vai acrescentar o quê? IES, tá? Então não pode conjugar na negativa. Liz doesn't study French. Então, Liz não estuda francês. Interrogativa, vai colocar o does na frente, depois o sujeito que é Liz, que é a terceira pessoa do singular, e o verbo sem o IES. Não pode, por quê? É interrogativa. E o complemento, e ponto de interrogação no final. Então, aqui são respostas curtas, são maneiras de dar respostas curtas. Então, por exemplo, does Mary study English? A Mary estuda inglês? A Mary. Na afirmativa, terceira pessoa, yes, she does. Negativa, terceira pessoa de singular, no, she doesn't. Yes, she does, sim, ela estuda, concorda com o verbo. No, she doesn't, não, ela não estuda, concordando com o verbo. Agora, se a pergunta for feita com do, a resposta curta tem que ser com do. Do they study English? Eles estudam inglês? Afirmativa. Yes, they do. Sim, eles estudam, concordando com o verbo. Negativa. No, they don't. Não, eles não estudam. Então, aqui são advérbios de frequências usados com simple present. Always, que quer dizer sempre. Usually, normalmente, usualmente. Never, nunca. Often, frequentemente. Sometimes, às vezes. E every, que você sempre vai usar com uma palavra. Então, por exemplo, every day, todo dia. Every month, todo mês. Every week, toda semana. Every year, todo ano. Então, esses advérbios aqui com every, né, combinando, vocês sempre vão usar no final da frase. E esses de cima aqui, olha, até o sometimes é sempre depois do sujeito. Então, aqui, posição dos advérbios, veja. Mary always studies English. Mary sempre estuda inglês. Mary doesn't always study English. Na negativa, o advérbio veio depois do auxiliar da negativa. Mary não estuda inglês sempre. Does Mary always study English? Mary estuda inglês sempre. Então, quando for na negativa, o advérbio ele vai ficar depois do auxiliar. Na interrogativa, vai ficar depois do sujeito, ó, e o auxiliar na frente. Na afirmativa, o advérbio sempre depois do sujeito, não importa o sujeito, não só para he, she, it. O advérbio se posiciona depois do verbo auxiliar, antes do verbo principal, exceto every day, todo dia, every week, toda semana, que se posicionam no início ou no final da oração. Então, aqui, Mary studies English every week. Mary estuda inglês toda semana. Então, toda vez que tiver com every, ou é no início ou no final, é mais comum no final. Vamos lá, observe. To have, possuir. Então, a gente vai conjugar o verbo to have, que é possuir. Então, para conjugar, a primeira coisa é fazer o quê? Tirar o to. Lembra? Não pode usar o to, que está no infinitivo. Então, I have, eu tenho. You have, você tem. Quando for he, she, it, vai ficar has. Tá vendo? Ele muda. Vai ficar has. Para we, you e they, vai ficar como? Have, vai ficar a mesma coisa. Bom, to have não segue as regras anteriores no presente, por se tratar de um verbo irregular. Então, have virou o quê? Has, terceira pessoa. John é o mesmo que terceira pessoa, porque corresponde ao pronome he. He has two sisters. Ele tem, né? John tem duas irmãs. Então, sempre fazer a relação do sujeito com o pronome, para saber se é terceira pessoa. Negativa, John usou auxiliar de terceira pessoa e o verbo to have ele volta para a forma dele, ó, que é have, tá? Então não pode conjugar na negativa, não pode botar doesn't has, é doesn't have. Interrogativa, usa o does na frente, depois o sujeito e depois
o verbo to have, sem alterar. Essa alteração aqui, has, é só para a terceira pessoa na afirmativa. Bom, exercícios. Circule os verbos no simple present. Então, eu deixei aqui o que é o verbo to be. Vocês vão circular os verbos que estejam no presente. Número 2. Preencha os espaços usando os verbos no simple present que estão nos parênteses. Ó, tá vendo o verbo no parêntese? To study, estudar. Primeira coisa, antes de conjugar, vai tirar o to, que é o to. Não pode conjugar o verbo com to. E aí vai conjugar, ó. Tina é o mesmo que she, terceira pessoa do singular. Então ficou studies. Vai fazer alteração. Bom, já na número 3, vocês vão passar para negativa e interrogativa. Eu deixei um exemplo. E na número 4, vocês vão formar exemplos. Então, os exemplos têm que ser na afirmativa com he ou she, usando os verbos aqui, ó. Comprar, morar e viver e gostar. Conjugou, tira o to. Então, fiz o exemplo. She likes chocolate. Ela gosta de chocolate. He likes chocolate. Ele gosta de chocolate. Aí, vocês vão fazer exemplos com he ou she, com esses verbos aqui, ó. Tirando o to e acrescentando o s, ok?